O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, coxos, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse, pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós começamos a perceber que a liturgia, os evangelhos, eles já começaram a mudar. A partir do 4º domingo, especialmente o próximo domingo, será o primeiro domingo da Paixão, nós vemos o crescer da perseguição a Jesus. Até agora, nós estávamos sempre ouvindo evangelhos e leituras que nos chamavam à conversão. Agora, as leituras e o evangelho vai começar a voltar o nosso olhar para o sofrimento de Jesus. E aqui nós vemos esta cura que Jesus faz em dia de sábado, que começa a provocar os fariseus e os doutores da lei. E nós vamos ver esse processo ir aumentando até culminar com a decisão da morte de nosso Senhor Jesus. Então isso aqui é só para a gente se acentuar, notar isso na liturgia, que nós estamos caminhando para a cruz de nosso Senhor. A igreja vai nos conduzindo até pedagogicamente, né, nesse processo. Mas muito bem. A primeira leitura que nós ouvimos é da passagem do profeta Ezequiel. Uma bela passagem de Ezequiel. E a situação do povo de Israel em Ezequiel é a seguinte: é a mesma situação dos 3 jovens da fornalha ardente, só que em outra época. O povo está no exílio da Babilônia. Os babilônicos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, mataram um tanto de gente, outro tanto de gente ficou lá morrendo de fome, e outro tanto de gente foi preso para a Babilônia. E nesta época de crise, então, depois de algum tempo, Deus suscita a profecia de Ezequiel. E Ezequiel é um profeta que tem inúmeras visões e que vão profetizar a volta do povo de Israel, do povo para Israel.
e inclusive a reconstrução do templo. E aqui ele tem uma visão da reconstrução do templo. Depois que Deus deu todas as medidas a ele de como deveria ser a reconstrução do novo templo, ao mesmo tempo que Deus está falando de algo físico, nesta mesma visão, Deus dá a Ezequiel uma visão de algo sobrenatural a partir da reconstrução do templo. Acontece uma coisa na visão de Ezequiel que não vai acontecer no mundo real, vamos assim dizer. Quando o templo foi construído, não aconteceu isso, que foi que brotou uma fonte do lado direito do templo. E esta fonte é uma fonte abundante. Brota do lado direito do templo e vai crescendo, vai se aprofundando, até que se torna um grande rio. E aonde passa esse rio, ele vai produzindo vida, ele vai curando, ele vai dando saúde às coisas, vai purificando todas as coisas, até o ponto de dizer que vai cair no mar e vai purificar a água do mar. Vai tornar a água do mar doce. E que rio é esse? Este rio, este templo, na verdade, é uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é, de fato, o templo permanente de Deus. O corpo de Cristo é o templo de Deus. Por isso que Jesus, antes ainda de ser morto, quando expulsa os vendilhões do templo, que os fariseus pedem um sinal a Jesus, e ele diz, o sinal é o seguinte: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E o evangelista diz, ele falava do templo do seu corpo, falava da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, Jesus é este templo aberto, que jorra uma água abundante, que é o seu sangue precioso. Quando, na hora derradeira de Cristo, já morto na verdade, o soldado lhe abre o lado. E imediatamente corre sangue e água. A chaga de Cristo está do lado direito. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a chaga de Cristo não é do lado esquerdo, do lado do coração. Embora tenha perfurado o coração porque atravessou, mas é simbólico e teológico, porque esta chaga que derramou sangue e água é aquilo que foi profetizado em Ezequiel. E nós somos essas árvores e esses lugares aonde passa essa água que produz vida. Cristo é a verdadeira fonte da vida. E quando nós estivermos no céu, nós veremos esta chaga aberta, porque Cristo continua com os sinais da paixão por toda a eternidade. João, quando vê Jesus, no Apocalipse, quando vê Jesus, ele o vê com as chagas. Eu vi, capítulo 4, eu vi de pé um cordeiro como que imolado. As chagas de Cristo estavam ali. Cristo ressuscitado diz para Tomé, está aqui, ó, olha aqui, coloca o dedo. Jesus é este templo que tem uma fonte perpetuamente aberta, que nunca deixa de jorrar para nós a graça do seu amor. E no Evangelho que nós ouvimos, Jesus mostra que Ele é esta fonte. Está ali o pessoal na beirada da piscina de 5 pórticos, que também é símbolo do nosso batismo. São 5 pórticos porque são as 5 chagas de Cristo, de onde emanam as graças. Mas está ali aquele homem, 38 anos doente, e está ali, mas está desanimado da própria cura, porque ele diz, não tem ninguém que me leva lá, então não adianta, estou aqui, mas não vou ser curado nunca. Então, chega Jesus, que é a verdadeira fonte. Talvez,
Quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele esperava que Jesus dissesse: então vamos fazer o seguinte, a hora que o anjo agitar a água, eu vou lá e jogo você lá dentro. Ué, que mais que ele ia poder esperar? Ele esperava que Jesus ia fazer esse favor, mas ele não sabia que Jesus é a própria fonte, que ele não precisava de outra água, porque estava diante dele a fonte da água viva, como ele mesmo diz para a samaritana. E ali, naquele encontro com Jesus, ele receberia a água que o curaria. Ali, no encontro com Jesus, ele teria o banho que o regeneraria, que iria destravar a sua vida, literalmente. Então Jesus o cura. É isso que acontece quando nós nos aproximamos deste rio de água viva. Ele faz a nossa vida florescer, faz a nossa vida dar frutos abundantes. Todos os meses do ano, as folhas não murcham. Esta é a obra de Cristo na nossa vida. Por isso peçamos a Jesus, voltando ao Evangelho da Samaritana, façamos como a samaritana: Senhor, dá-me desta água. Senhor, eu quero beber da fonte que jorra do seu lado aberto. Senhor, eu quero desta água que jorrou do teu coração, lava-me com esta água. Sacia minha sede com esta água. Frutifica a minha vida, fecunda a minha vida com esta água. E Ele nos dará essa água. Porque Ele fez isso porque Ele quer nos dar esta água. Ele não quer guardar para si. Ele fez isso por nós, para nós. Está à nossa disposição. Então aproveitemos, porque Ele também chega até nós e nos pergunta: queres ser curado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.